Salve progressistas, eu sou o Clayson. Falar sobre este personagem que surgiu agora em função das negociações de vacinas, um personagem que é, na verdade, muito comentado nas redes sociais, nos noticiários, é uma questão importante. Eu vou trazer para você, é óbvio que eu vou entregar aqui aquilo que eu estou propondo no título do vídeo, mas eu preciso que você veja esse vídeo até o final, porque nós temos uma reflexão extremamente importante sobre o que está acontecendo e nós vamos usar o exemplo desse deputado paranaense para a gente entender um pouco mais sobre o que está acontecendo com o país e especificamente com o governo Bolsonaro. Ricardo Barros, como você bem sabe, ele é deputado, ele está na política há mais de 20 anos, ele é deputado federal, ele já integrou a base aliada de Fernando Henrique Cardoso, do Lula, do Michel Temer, e agora ele está apoiando o Bolsonaro. É uma peça importante de apoio ao Bolsonaro. Ele é um daqueles caras que a gente pode dizer que resumem o que é a ideia de centrão aqui no nosso país. Então é importante a gente entender que a parte de todos esses problemas que a gente vai tratar em outros vídeos, já tratamos em vídeos anteriores, que é essa negociação com as vacinas, agora surge um novo escândalo, vamos colocar assim, da compra de outras vacinas, essa situação da utilização de empresas que já são duvidosas, que já provocaram problemas para o país. Temos aí uma situação com essa chamada Global, né? A Global, que acabou fazendo um contrato de venda de 20 milhões com o governo, acabou não entregando os 20 milhões e sumiu com o dinheiro, mas o dinheiro foi pago, esse dinheiro também não se sabe para onde foi. Além de todas essas questões, o que eu quero tratar no vídeo de hoje é uma reflexão muito importante sobre o que está por trás dessa situação como um todo. Entender o Ricardo Barros é entender um pouco do fisiologismo e do que é a política brasileira como um todo. De 1999 a 2002, ele foi vice-líder na Câmara do governo Fernando Henrique Cardoso e foi líder do governo no Congresso Nacional ao longo do ano de 2002. O partido dele, o Partido Progressista, olha o nome, ô meu pai, teve gente aí dizendo que eu tenho ligação com o Partido Progressista por causa da minha saudação aqui, né? Salve progressistas, fazendo uma confusão completamente maluca, né? O PP, né? O Partido Progressista não tem nada de progressista, né? Deveria se chamar PF, né? O prato feito, né? O Partido do Fisiologismo. O PP, o partido do Ricardo Barros, ele apoiou o Serra naquela eleição do Serra contra o Lula. Foi no final do governo FHC, entrou o Serra como candidato a presidente contra o Lula. O Lula ganhou aquela eleição, mas o PP e o Ricardo Barros tinham apoiado o Serra. Assim que o Lula ganhou, não deu outra. A legenda, então, aderiu à base do governo do PT, isso em 2003. E aí, durante praticamente todo esse período em que o Lula esteve na presidência, ele contou com esse apoio do PP, do Ricardo Barros. E o Ricardo Barros, inclusive, ocupou cargos de direção do partido, ele foi vice-líder do PP na Câmara, ele foi vice-presidente nacional do partido, ele foi ainda vice-líder do Lula, do governo no Congresso, no ano de 2007. Como integrante do PP, ele também fez parte da base do governo Dilma, e mesmo assim, ele depois passou a ser um dos articuladores daquela criação do Centrão que apoiou o impeachment da presidente. Então ele começa fazendo parte da base do governo Dilma e deu aquela virada de casaca, né? E acabou ensejando esse impeachment da Dilma. E teve uma explicação prática para essa traição, né? Assim que o Temer foi ao poder, então ele foi alavancado para o posto de ministro da Saúde. Ficou na pasta de 2016 a 2018. A hora que ele viu que tinha uma chance ali de arrumar uma situação, o Temer nesse ponto e a articulação do PMDB, ela teve essa relação, né, muito importante. É bom a gente lembrar que todos os cargos de liderança no governo Dilma no Congresso estavam sendo ocupados pelo PMDB
E aí não teve jeito, né? Ali eles fizeram uma articulação que acabou arrumando essa situação para os aliados, né? Em diferentes momentos, o Ricardo Barros ele defendeu o enxugamento de gastos do SUS. Ele tinha a argumentação que em breve o país não teria mais como bancar os direitos que a Constituição garante, como acesso universal à saúde. É um sujeito que já entrou para meio que para destruir mesmo, né? É uma coisa assim complicada a atuação dele, foi motivo de grande preocupação, inclusive, porque ele inclusive chegou a sugerir a limitação de realização de exames médicos pelo SUS, fez uma entrevista que ficou famosa para um evento estudantil em Cambridge, nos Estados Unidos, no momento em que os Estados Unidos estavam querendo fazer uma movimentação para implantar. Os Estados Unidos não têm a chamada saúde universal, como existe aqui no Brasil, em países da Europa. E aí ele chegou lá para meio que jogar um balde de água fria. Falou, não, cara, o Brasil tá péssimo a situação da saúde. Um cara que estava à frente, né, da liderança. Então é um sujeito complicado em muitos aspectos, mas você percebe que ele está sempre se arrumando, vamos colocar assim, né? No governo Bolsonaro não é diferente. Ele ocupa um cargo de liderança do governo no Congresso, ele é um sujeito que tem à frente, até por conhecer a pasta da saúde, por ter sido ministro da saúde, ele conhece todos os meandros, todos os pontos ali em que ele pode ter certas brechas. A gente não sabe como é que foi a atuação dele no governo Temer, e aí fica uma situação que você fala, ih, caramba, tem coisa aí, né? Eu estou trazendo todos esses elementos para você entender qual é o político que nós estamos tratando e para que eu possa fazer essa reflexão com você sobre o assunto que eu vou levantar agora. Sempre pedindo, hein? Não se esquece do like, hein? Não se esquece do like aí no vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, a sua inscrição é fundamental para o nosso trabalho. A gente está numa meta de chegar entre os 10 principais canais progressistas em 2022. Com a sua ajuda eu tenho certeza que a gente chega lá, então se inscreva no canal, ative o sininho, esteja junto conosco. A reflexão que eu quero trazer para você, em meio a essa situação toda, de nós termos um sujeito do centrão, de nós termos essa defesa do Bolsonaro, de que não iria ceder ao centrão, inclusive falando, né, que o centrão seria ceder, dar o país para outras pessoas. Essa reflexão ela vem mais ou menos ao encontro desse tipo de situação para que a gente possa entender. Para isso eu vou trazer aqui para você um trecho desse livro aqui do Deleuze, que fala sobre empirismo e subjetividade. Nesse livro aqui é um ensaio sobre a natureza humana segundo Hume. E nesse livro tem uma reflexão que eu considero muito interessante, que é quando Deleuze fala a respeito de objetos ligados em uma relação de causa e efeito. Aqui, o Hume vem dizer que não é só, quando há uma relação de causa e efeito, não é só apenas quando um provoca um movimento ou um ato sobre outro. Mas ele fala a respeito de quando há um potencial, quando também existe um poder de produzir uma mudança, o poder de produzir uma relação de efeito sobre o outro. Ele vem trazer, por exemplo, um patrão. O patrão ele tem um contrato, né? Ele tem uma relação com o funcionário, e aquilo faz com que ele tenha o poder de causar um efeito, de causar uma mudança, simplesmente pelo fato dele ser um patrão, que não significa necessariamente que ele vá causar. Mas essa relação de causa e efeito, ela estabelece relações. Essa relação, por exemplo, de ascendência do patrão sobre o funcionário. E aqui vem a principal reflexão. A gente está num governo presidencialista, né, num sistema presidencialista, a gente tem um presidente da República, e a gente viu agora recentemente uma declaração do Bolsonaro que ele diz que não tem como saber tudo o que acontece no ministério, nos ministérios. E aí ele fala que um dos ministérios tem mais de 20 mil obras, ele não tem como ter um conhecimento a respeito dos detalhes, mesmo que uma situação como essa, estratégica, que envolve bilhões, a gente tem 1 bilhão
bilhão nessa negociação da Covaxin, a gente tem a CanSino com já 5 bilhões de reais, fortuna, né? Um valor vultoso, e a gente precisa entender que, pelo menos em questões estratégicas, era necessário que o Bolsonaro tivesse um conhecimento. Quando ele delega essa função, nós temos uma mudança dessa relação de causa e efeito. Nesse caso, nós demos ao Bolsonaro, a democracia brasileira, eu não votei no Bolsonaro, mas nós, a democracia brasileira, nós elegemos o Bolsonaro. Fizemos isso para que ele pudesse ser presidente da República. E o que a gente percebe é que ele inverteu essa relação. A gente vê um presidente que gosta muito de fazer viagens, de ficar fazendo recepções em aeroportos, de andar de moto, de andar de jet ski, de ficar fazendo discurso em palanque de forma completamente voltada para as eleições de 2022, campanha política, mas a gente não vê um presidente voltado para as questões estratégicas de desenvolvimento do seu governo, para as questões de gestão. Quando você percebe, por exemplo, naquele discurso que ele fez, que nem foi um discurso, né? Ele fez ali uma reunião ministerial que foi colocada publicamente. Quando ele vai fazer a sua fala, você percebe que ele não desenvolve nada estrategicamente em relação às pastas. Você vê que a estratégia, por exemplo, foi colocada pelo próprio Guedes, por exemplo, quando ele fala contra os funcionários públicos. Você vê uma fala que ficou imortalizada, né? Na voz do ex-ministro Salles, a questão de passar a boiada. É uma relação estratégica que eles estão desenvolvendo das suas pastas. Mas quando o Bolsonaro vai falar, ele vai falar a respeito dos filhos, que ele está preocupado com, no meio de milhares de palavrões, ele se diz preocupado com os filhos dele, com a família dele ser responsabilizada por atos que muitas vezes podem ser considerados criminosos. E ele fala, não, tenho que defender a minha família. O que isso na prática tem a ver com a relação de um presidente da República e seu país? Qual o interesse que nós temos na defesa do Flávio Bolsonaro, ou do Carlos Bolsonaro, ou do Eduardo, ou quem quer que seja, caso eles estejam cometendo crimes, ou caso a polícia, ou a Polícia Federal, né, ou o jurídico, o Tribunal de Justiça, enfim, caso haja problemas dessa relação entre eles. Por que nós temos um interesse? O interesse é zero, muito pelo contrário. Se há realmente crimes cometidos por Flávio, por quem quer que seja filho do Bolsonaro, ou pelo próprio Bolsonaro, nós queremos que isso seja apurado. Então, quando a gente percebe a fala do Bolsonaro numa reunião ministerial, onde ele deveria desenvolver o papel de presidente, o que a gente vê é um sujeito que não é presidente. E aí vem essa história do Deleuze que eu quero trazer aqui para você, essa inversão de causa e efeito. O funcionário, o patrão, não são mais nessa relação. Perceba que o patrão ali, no caso, o líder, é o presidente da República, mas ele se coloca como, numa relação de causa e efeito, como um funcionário. Nesse caso do Ricardo Barros, quando ele dá para o Ricardo Barros a possibilidade de articular dentro do Ministério da Saúde, essa relação é que o Ricardo Barros é que passa a ser ali o patrão. Ele é o presidente da República naquele ponto. Nós elegemos um presidente que franquia a sua posição de presidente para sujeitos como Ricardo Barros, que chegam lá e podem estar metendo a mão aí em bilhões de reais. Ele franquia a sua relação para um sujeito como o Salles, que está envolvido diretamente com a possibilidade de tráfico de madeira. Ele ainda na campanha, ele franqueou a economia brasileira para o Guedes. Então nós temos vários presidentes da República e aquele que deveria exercer o papel de presidente, ele não exerce. A reflexão que eu quero fazer com você, utilizando esse trecho aqui do Gilles Deleuze falando sobre Hume, é exatamente para a gente entender o que está acontecendo no nosso país. Nós temos um não presidente da República. Nós temos um sujeito que defende apenas a si mesmo, ou seja, quando ele está fazendo essas viagens e campanhas, quando ele está com as suas apresentações em palanques, falando mal desse, daquele, xingando repórteres e tudo mais, naquele momento ele não está defendendo o interesse nacional, nem o interesse dos seus próprios eleitores.
nem aqueles que o defendem. Porque, na verdade, ele está defendendo a si próprio. E aqueles que defendem o Bolsonaro estão esperando de um presidente que ele seja um presidente. Essa reflexão que eu quero trazer para você hoje é para que a gente possa ver o país pela ótica do que é o país que nós estamos vivendo hoje. Um país entregue, um país nas mãos de um sujeito completamente incompetente que entrega a sua função a criminosos, que coloca a presidência da República a serviço de criminosos. Em alguns momentos, um sujeito como Ricardo Barros se tornou mais importante do que o Bolsonaro. Ou seja, o Bolsonaro passou a ser um mero empregado deste patrão. O que você pensa a respeito disso? Coloque seu comentário aqui, não se esqueça, seu comentário é fundamental, a gente lê todos os comentários aqui. O que você acha a respeito dessa reflexão que nós estamos passando aqui? Nós que temos um presidente que é serviçal de bandidos. Você concorda com isso? Coloque seu comentário, não se esqueça de dar o like no vídeo, se inscreva no canal, inscrição fundamental. A gente se encontra numa próxima. Grande abraço. Olha, ativa o sininho aí, hein? Por favor.